Videogame não é mais brinquedo e nem coisa de criança. Desde o final da década de 70, os videogames têm crescido na indústria e na sociedade. Atentos a isso, os profissionais de publicidade vêm usando cada vez mais os jogos eletrônicos em peças publicitárias. Para falar mais sobre o assunto, convidamos a professora Micila Cardoso, mestre em comunicação e professora dos cursos de Publicidade, Propaganda e Rádio e TV da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Olá, professora, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite. Boa noite. Professora, a gente está acostumado a ver o merchandising em novela, em filmes. Como que é no videogame? Como a gente percebe o merchandising no videogame? O merchandising mais clássico dos videogames é aquele onde você tem uma marca sendo exposta, às vezes no fundo, ou um personagem interagindo com uma determinada marca. É muito semelhante, em alguns momentos, com o próprio merchandising que a pessoa já está acostumada na TV ou no cinema, só que é um pouco menos perceptível. Entendi. Mas quais são os tipos? Existem vários tipos de publicidade nos games ou não? Existem. Basicamente, a gente poderia dividir em dois grupos. O primeiro grupo seria onde a publicidade ela está inserida dessa forma, como no merchandising de novela, de cinema, onde ele aparece como um figurante ou como o plano de fundo de um game. Então, o personagem interage com uma determinada marca, ou ele usa uma determinada marca, ou essa marca está estampada até no ambiente em que o personagem ou o jogo se desenvolve. O outro grupo seria onde o jogo é desenvolvido especificamente para uma marca. Então, tudo gira em torno daquele produto e daquela marca. Ah, tá. Mas por que a pessoa vai optar em usar o game para anunciar alguma coisa? Existe uma vantagem em se anunciar em games e não na TV, no cinema? A vantagem é o entretenimento. Apesar de na TV e no cinema a gente também está falando de entretenimento, no game você está muito mais predisposto a interagir com o ambiente. A partir do momento que você está interagindo com o ambiente, o próprio produto ou a marca se torna algo muito mais fácil de ser assimilado e de não sofrer por parte do jogador uma rejeição. Então ele assimila aquilo como natural, como o próprio ambiente do jogo. Aquilo não é intrusivo, né? Aquilo ele recebe de bom grado dentro do game. Mas em um primeiro momento a gente imagina que o público do videogame são crianças. Então essa publicidade no videogame, ela limita o público-alvo ou não? Acho que está errado. Não. Nós temos uma evolução do videogame. Lá, como você mesmo falou, na década de 70, até hoje, existe uma evolução muito grande. Quem começou a jogar lá na década de 70 e 80, hoje permanece ainda um jogador. Então, permanece uma pessoa que teve acesso a essa tecnologia, que permanece utilizando nas várias interfaces que a gente tem. Então, ele continua utilizando. Então, ao invés da gente restringir, a gente restringe no sentido de delimitação de público-alvo. Então, o público que nos interessa é aquele público que vai utilizar aquele game. A gente não está falando com o todo. Então, a gente sabe que o público que gosta de jogos de corrida, ele gosta de carro, então ele gosta de marcas de carro, ele gosta de marcas de acessório, então ele entende aquele universo. Então, estar presente num universo que o jogador tem interesse é uma forma de criar uma proximidade, um laço que não existe de outra maneira. Tem uma proximidade muito forte, muito intensa entre consumidor e marca. No caso, entre o jogador e a marca. Entendi. Agora, só por curiosidade, a pessoa às vezes ela entra num jogo e ela cria nesses jogos, principalmente que imitam a vida real, né? Ela cria coisas e vive coisas que ela não viveria do lado de fora. Com as marcas tem essa coisa de paixão, de querer alguma coisa ou não? Sim, sem dúvida. Jogos de corrida você busca, por exemplo, o carro dos seus sonhos. Você quer montar o carro do seu sonho, para quem gosta de carro. No Second Life, que é uma modalidade de jogo que surgiu há alguns anos na internet, que é online, as pessoas vestem marcas e usam, porque ali às vezes é uma forma, inclusive, dela ter acesso a uma marca que ela não tem na vida real. E estampar essa marca nessa segunda vida é tão interessante quanto na vida real. Então ali ela espelha a sua realidade. Então ela tem uma interação muito forte e ela quer demonstrar isso de várias maneiras. E dentro do jogo é uma forma entre ela optar por uma ou outra marca. Entendi. E tem uma maneira de mensurar os resultados de toda essa publicidade? A mensuração, ela pode se dar pela venda ou pelo acesso, porque quando a gente fala, principalmente em games daquela segunda categoria, que são games feitos especificamente para um produto ou para uma marca, você normalmente disponibiliza isso via website ou via celular, porque essas são as novas modalidades que se usam muito, que serão os flash games na internet e os Java Games nos celulares. Então a gente tem uma entrada muito grande. Então, a partir do momento que você sabe o número de downloads daquele jogo,
ou o número de acessos ao website, você começa a entender o número de usuários que têm interesse. Inclusive, quando você tem um website, você pode restringir o acesso no sentido de ter um pré-cadastro para que a pessoa jogue. Então, aí, nesse momento, você sabe quem está jogando e aí você consegue atuar muito mais diretamente com aquele usuário. Bom, professora, a gente já falou de como funciona a publicidade nos games, como a gente vê, como o público vê isso. Agora, e as agências? Qual a participação? Como a agência reage a essa nova tecnologia, essa mudança? Na verdade, a agência ela tem a obrigação hoje de pensar em como chegar até o consumidor. As formas tradicionais de publicidade e propaganda, elas já estão um pouco saturadas. Então, as pessoas estão cansadas de ver as mídias tradicionais. Então, você tem que optar por mídias alternativas quando esse público é condizente com isso. Então, parte da agência é criar novas ideias e criar essas ideias para esses jogos. Mas elas criam os games? Como funciona? Não necessariamente. A gente tem grandes agências, né? A gente tem vários tamanhos de agência no Brasil e no mundo. Mas uma grande agência, às vezes, tem um departamento de internet, mas não necessariamente esse departamento vai desenvolver todo o game. Normalmente você tem produtoras, como você tem uma produtora de vídeo, uma produtora de áudio, você tem produtora que é especializada em criar games. Então, criar a jogabilidade, criar a parte estrutural do game. E a agência vai fornecer o quê? O que ela precisa, os elementos que esse jogo deve ter, pensando nesse universo. Tá. E quem que é esse profissional dentro da agência ou fora que cria o game? Quem é a pessoa que está pronta para fazer isso, né? Que está preparada para esse mercado? O profissional de criação, ele vai ter a ideia básica, como ele tem também no roteiro para televisão ou para cinema, onde ele vai ter a ideia básica. Mas nós temos toda uma carreira em games, que ela é muito vasta, começando pelo roteirista master, daí você tem o designer de games, que é o cara que vai pensar na parte visual, o roteirista é aquele que vai pensar na parte da estrutura da história que vai acontecer, e você tem a pessoa que vai programar. Então, são vários níveis e que você tem de atuação. Nós temos uma outra parte, inclusive, que são os trilheiros, quer dizer, são trilhas desenvolvidas especificamente e unicamente para games. Então, nesse universo todo, você tem vários profissionais com várias aptidões diferentes trabalhando para criar um game que é, na verdade, um produto complexo. Mas dá para definir o perfil de um profissional desse? O perfil da pessoa que se interessa em fazer isso? É uma pessoa que essencialmente gosta de jogos, gosta de games, gosta de desafios, até porque isso vai fazer com que ela decida o que é legal e o que não é para o jogador. Mas é uma pessoa que tem que estar antenada com tudo, tem que ter um conhecimento de programação, tem que ter um conhecimento de softwares gráficos que vão levar a esse desenvolvimento, mas é basicamente uma pessoa que gosta de games e que se interesse pela parte de criação, que é a parte estrutural de como fazer aquele universo virar realidade para o consumidor. Mas então tem que ser um publicitário e, além de tudo, gostar de games. Com certeza. Gostar de games é fundamental. Ele pode ser um publicitário, ele pode até ser um profissional de rádio e TV, ele pode até ter um jornalista na parte de roteirização, na parte da escrita, mas ele tem que ser um profissional que gosta de games, porque aí é a parte de onde tudo parte. Né? E depois ele vai desenvolver a parte técnica, efetivamente. Entendi. E como que está essa tendência no Brasil hoje, o mercado brasileiro com tudo isso? O mercado mundial movimenta bilhões de dólares anualmente com a venda de jogos, grandes franquias arrasando em games, tanto com o advergame, com a inserção de pequenas marcas ou de produtos, quanto desses web games. Quando a gente fala de web games, o Brasil está muito desenvolvido. O Brasil tem grandes agências que desenvolvem esse tipo de ferramenta, inclusive desenvolvem para fora do Brasil. Existem empresas no Brasil especializadas em Java Games, que são para celular, mídia celular, que exportam para o mundo todo. Quando a gente fala do grande mundo dos games, que a gente está falando de Sony, a gente está falando de Wii, de Nintendo, a gente já está falando de grandes produtoras. E essas produtoras elas não estão sediadas no Brasil. Mas existem já agências no Brasil produzindo pequenos pedaços de jogos, desses grandes jogos, para o mundo inteiro. Porque a gente pensa hoje, todo grande filme que é lançado em Hollywood, ele tem um game. E isso gera toda uma publicidade em torno de tudo que se tem naquele game. E essa é uma das partes. E a gente já tem equipes no Brasil trabalhando para fora, vendendo pedaços ou criando pedaços de jogos para essas grandes empresas. Então é um mercado em expansão. É um mercado em franca expansão. É um mercado que, apesar da crise que se
prevê para 2009 é o mercado que prevê ainda um grande crescimento. É um dos poucos mercados em que não se fala de crise no sentido de lançamento ou de grandes produções. Tá ótimo. Inclusive, a senhora tratou desse assunto em um livro, não foi? O capítulo de um livro? Como que é? Isso é um livro que foi desenvolvido pelo grupo de comunicação, um grupo que está desenvolvendo esse livro, chama Comunicação Mercadológica, uma visão multidisciplinar, que trata da comunicação como um todo. E na parte onde a gente fala do que seria o no media, onde a gente fala da mídia não tradicional, a gente está abordando esse assunto. É o capítulo onde eu falo de advergames e comunicação, mostrando esse universo dos games como uma nova possibilidade, uma possibilidade que vem crescendo muito e que tem atingido de uma forma muito positiva o consumidor, no caso, fazendo a interação entre as empresas e usuários. Entendi. Comunicação mercadológica. Uma visão multidisciplinar. Tá ótimo, então. Obrigada pela participação. Obrigada a você. E seja bem-vinda sempre. Obrigada. Até mais.